E eu gosto muito de perguntar como é que foi a sua história com Cristo, como é que você encontra Jesus aí na sua jornada, ou é encontrado por Ele. Como é que foi sua vida, sua história com Jesus? Legal, Douglas. Eu não posso antes te agradecer e honrar e celebrar a tua vida, Val e Jesus Cop, tudo que Deus tem feito através de vocês, porque eu sou pastor de igreja local e é muito bom eu poder chegar para a igreja toda e dizer: assistam esse canal. É legal, né? Assistam esse cara, ouçam essa pessoa. É difícil para nós, como pastor de igreja local, poder falar isso com liberdade. Então, quando a gente pode... E Jesus Cop é um dos lugares que eu falo sem medo. Então, obrigado por nos abençoar e ajudar a pastorear o rebanho. Glória a Deus. E até um parênteses é esse, né? Nossa ideia sempre foi essa, é um apoio à igreja local do Brasil, principalmente, ou língua portuguesa, né? Ser esse apoio à igreja, né? E tem sido. Obrigado. Amém. Fica aqui a minha gratidão aqui. Bom, eu nasci num ambiente católico apostólico romano, né? E praticante, assim? Praticante, eu era catequista por anos. O catequista é quem dá aula? É quem dá aula, é o professor da escola bíblica dominical. Né? Sim. Então dava catequese, me envolvi com a missa, né? Tem a missa e tinha um culto lá que eu participava também como coroinha, né? Eu era envolvido ali, né? Então sempre, no meu coração, eu falo sempre que o dom pastoral já estava ali, de alguma forma, né? Porque o dom vem de Deus, não vem da igreja católica, vem de Deus, né? E ali eu já comecei a pastorear devagarinho e eu tinha uma sede ali pela palavra, mesmo dando catequese, e eu não queria ficar só no catecismo. Eu amava as escrituras, eu lia, né? E chamava o padre de vez em quando para conversar sobre isso e tal. E olha, isso aqui é diferente do que eu estou ensinando na catequese. Uma coisa em outra começou a ponderar ali. E nessa conversa, alguns me entenderam, me aceitaram, foi muito bom. Outros disseram: olha, talvez o melhor ambiente você andar não seja aqui. Talvez. É mesmo? Teve um que educadamente, né, falou: olha, talvez os protestantes gostam mais de ler a Bíblia, assim, eles têm a Bíblia mais... Falei: olha, então, obrigado. Eu estava sendo evangelizado por um amigo, enquanto dava catequese, né, e esse meu amigo falava muito de Jesus para mim, de Jesus. Eu falei: que legal, comecei a ler a Bíblia, e nesse contexto... Que idade isso? Eu tinha 17 para 18 anos. E aí, 16 para 18 anos ali, 17 anos, vou voltar. E aí, nesse período, eu fui num culto, era um louvorzão, tá? De igreja, assim, num teatro municipal. Aí eu estava pronto para ir pra noite, né? Pronto para ir pra noite afora, né? Eu vaguei mundo afora, eu estava vagando, né? E aí, o seu amigo me convidou, eu fui lá e naquele dia... Deixa eu só fazer um parênteses antes de você falar da sua experiência no culto. Como é que é visto isso? Porque assim, você está dizendo, eu era o professor da catequese, e aí eu estava pronto para ir pra noite. Não, é normal. Porque não tem nada... Não há uma mensagem dizendo não vá pra noite. Eu nunca falei isso na catequese, nunca ninguém me ensinou. Que esse sentimento de... eu nunca, por exemplo, enquanto eu caminhava, enquanto eu aprendia ali, estava sendo catequizado também, naturalmente, estava ali, fui catequizado, e depois fui dar catequese. Ninguém me disse que eu não poderia ir pra noite, ninguém poderia dizer que eu não poderia beber. Ninguém me disse que eu não poderia festejar. Mas nem, por exemplo, não vos embriagueis, por exemplo. Eu nunca pregaram pra mim. Nunca falaram pra você. Pra não mim, que não seja falado, mas pra você ali naquele... Não, em nenhum momento. Então era comum eu ir no sábado e de manhã missa. Sábado à noite festa, à noite missa. E ninguém me questionou se eu tinha relação de casamento ou não. Eu nem tô dizendo que é certo ou errado, que a católica aprova ou não aprova. Mas pra você, sua experiência não tinha falado. Não tinha falado. Então eu tava vivendo minha vida comum. Né? E aí, ali, por exemplo, no caso, o que você tinha aprendido tinha mais a ver, assim, com os dogmas, as doutrinas ali, e tal. Da missa em si. A liturgia. Eu não era um sacerdote, né? Então não estudei toda a história da igreja e tudo mais, a cultura da igreja, o catecismo da igreja. Então, normal, à noite. É uma vida comum, vamos dizer assim. E aí, nessa ida, eu tive esse culto, e lá eu senti uma coisa que eu não lembro. Tocaram uma música. Eu não lembro a música. Uma das coisas que eu quero chegar no céu, lembrar a música que eu cantei lá. Lembra aquela música? Que a música era? Era uma canção, um louvor. E eu só lembro que eu ouvi a primeira música. Eu me ajoelhei, a última fileira, eu chorei 1h30. Sério? O meu amigo ficou assim: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E eu na cabeça minha, eu não queria aceitar Jesus. Por quê? Porque na minha cabeça era virar crente. E virar crente, eu tinha uma imagem preconceito.
Então, crente não joga bola, crente não usa bermuda. Eu tinha uma imagem assim, crente não... Então, poxa, eu gostava de futebol na época, poxa, então não posso ser crente. E ele dizia, aceita Jesus, eu não quero, mas chorando, eu quero, mas não quero. Isso aqui é muito bom, mas eu virar crente... Então eu fiquei naquele dia eu fui para casa. Aquele dia eu não fui para noite. Aquele dia alguma coisa me encheu demais. Mais do que qualquer noite, mais do que qualquer prazer. Aquele dia eu senti algo, nenhuma droga, nada me trouxe. Aquilo ali foi uma loucura que eu senti. Falei, meu Deus, eu fui para casa. 11 da noite cheguei em casa. Eu lembro que a minha mãe se assustou, porque eu cheguei 11 horas da noite em casa, deu problema, porque eu chegava 3, 4, 5, madrugada, de dia do outro dia. E aí, eu falei, que é isso que eu senti hoje? E eu não sabia, mas foi a primeira vez que eu senti a presença tocável, a presença do Espírito Santo, né? E ali eu falei, opa, tem algo mais que eu não sabia. E aí eu comecei a ir no culto, né? Visitar um culto do meu amigo. Aí nesse processo aqui, Jesus, naquele dia me encontrou, né? E falou, eu tenho algo, eu sou mais real. Eu quero ter um relacionamento além da liturgia. Eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu Deus, eu quero ser teu pai, Ali tudo mudou para mim. Eu lembro quando Paulo cai né, naquele momento e as escamas caem ali, eu sinto que ali os meus olhos se abriram e eu enxerguei o que eu não enxergava. Um Deus criador, a natureza, a vida. Falei, existe um Deus que quer se relacionar comigo. Foi ali. Então ali acho que eu fui encontrado naquele momento ali. E é doido porque é difícil de explicar, né? Como porque que explica? Minha comparação é assim, né? É como se eu estivesse falando pra você de uma fruta da região que eu cresci. Olha essa fruta, essa fruta, essa fruta. Mas a realidade é que enquanto você não pegar, descascar, pôr na boca e deixar suas papilas gustativas terem uma experiência com aquilo ali... Tu vai descrever... Não tem livro que consegue. Vai descrever a fruta o tempo todo. Eu conto uma história que eu evangelizei. Eu trabalhei no exército 22 anos. Né? E eu evangelizei um cabo que trabalhava comigo. Só que eu falava de Jesus bem sutilmente. Falava, né, olha, Jesus, isso aqui mudou minha vida. Tal. Não minto mais, porque o Senhor falou... as coisinhas pequenas do dia. E ele foi, só que ele era ateu. Ele dizia, mas eu não acredito, Deus não existe, Deus é criação da mente humana, tal. Tudo bem, fechou, seguimos. Ele trabalhava na minha mesa, era comigo mesmo, assim. E aí, um dia ele perguntou, ele abriu a possibilidade de eu pregar pra ele. Quicou a bola. Ele falou, prega pra mim. Eu disse, mas como assim? Não, prega, eu tô dando oportunidade. Fala aí. Fala aí, faz de conta que eu sou uma pessoa que tu quer alcançar. Eu falei, tudo bem. E na minha mesa tinha uma laranja. É mesmo. Aquela, não sei, cada região tem um nome, né? Pocã, bergamota, mexerica, sabe? Aquela ali. Aquela com os gomos. Aí eu peguei a laranja, ele falou, prega pra mim. Eu falei, calma. Peguei a laranja, tirei, chupei um gomo. Falei, cara, essa laranja tá maravilhosa. Tu não tem noção. Tu não vai pregar pra mim? Eu disse, não, tu concorda comigo que essa laranja tá doce? Só concorda comigo primeiro. Sai, não sei, me dá, deixa eu experimentar. Fechou, parou aqui. Cara, não tem como te explicar. Tu tem que experimentar, provar e ver. Não tem como. A minha oração é que tu experimente um dia. E parei ali. Passou 3 meses, ele foi convidado por um amigo para ir num culto. Ele foi. Segunda-feira ele entrou no quartel, ele entrou na minha sala, chorando, me deu um abraço. 2 homens fardados, abraçados. E ele falou, experimentei a laranja. Ele falou isso? E eu falei, experimentei a laranja. Não imaginava que tinha aquele sabor. Ele é de verdade. Então é difícil você traduzir. Porque é essa junção, né? Que a Bíblia ela é muito enfática também. Pregue a palavra, explique, saiba o motivo da sua fé. Então não é um lugar só de experiência, mas também não é um lugar sem experiência, né? Essa junção do entendi o que experimentei o que entendi, né? Claro, e aí você tem as escrituras, mas quem nem crê nas escrituras? Então, por exemplo, teve um fato que aconteceu de também um militar amigo, de estar conversando, discutindo ali com outros crentes. Eu cheguei, ele falou, tu é crente? Tu é crente, né? Eu falei, rapaz, depende. Não, tu é evangélico? Não, tu é pastor? Eu falei, depende. Porque eu sabia que ele estava querendo... Qual a sua ideia de tudo qual a isso? sua ideia? Daí
Tá, não, fala, tu é até da Bíblia. Ah, tá, fechou. Eu entendi a tua pergunta. Então, eu sou um cristão, eu sou discípulo de Jesus, fechou, isso aí, eu sou da Bíblia. Tá, então prova pra mim que Deus existe. Eu falei, tá bom, ó, a Bíblia diz, ele, não que ele falei, a Bíblia diz, ele para. Eu não creio na Bíblia. Sem Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, tá, tu queria que um cavalo escrevesse? É claro que foi escrita por homens. Mas foi inspirada por Deus. Ela foi... Não, mas eu não acredito que foi inspirada por Deus. Que... Tá, então fechou. Eu falei pra ele, tinha um computador na mesa dele. Eu falei, esse computador existe? Esse computador existe. Eu toco nele, eu sei que ele existe. Tá, mas ele apareceu aí? Ou alguém criou, desenhou, projetou? O que tu acha? Não, alguém projetou, desenhou, botou aqui, fechou. Abri a janela e falei, aquela árvore existe? Aquele sol lá, milimetricamente colocado naquele lugar, existe? Então, se está lá, alguém criou. E eu nem estou falando agora que tipo de Deus você quer descobrir, mas que tem um Deus, tem. Que tem uma mente pensante por trás. Tem. Daí ele falou, vamos continuar essa conversa depois, ele falou. Porque daí ele só tinha mais gente, vamos conversar depois. Então, às vezes, você vai usar as escrituras. Sim. Porque as escrituras é a minha fé está fundamentada no que eu creio, e a palavra de Deus é o que fundamenta tudo isso para mim. Mas tem momentos que vai ser a experiência, vai ser o Paulo descendo do cavalo mesmo, caindo do animal. Vai ser orar por alguém para ser curada, vai ser uma palavra de conhecimento, vai ser... É isso, então eu acredito nisso. Muito bom. E aí, eu interrompi sua história, né? Então, aí você tem essa experiência e começa a ir de culto em culto. É isso aí, eu conheci a Viviane. A Viviane já é filha de pastor. Ah, é? Só que tava pé na igreja, outro não. Tava assim, né? Indo na igreja. Sim. Mas filho de crente, crentinho não é, né? Sim. Então ela ainda não teve a experiência de ter nascido de novo, mas estava ali na fé. E eu conheci ela e ela me convidou para ir na igreja que ela estava indo. E eu comecei aí, o pastor começou a explicar a Bíblia para mim. Aquilo que eu queria. Não era o pai dela? Não era o pai dela. Era um pastor. Uma igreja que ela estava indo. E aí pastor, explico. Pastor, vamos estudar a Bíblia? Vamos. Poxa, é tudo que eu queria. Pastor ama também, alguém com fome. Era tudo que eu queria, eu tava faminto. E aí o que eu aprendia no culto eu levava pra catequese. Eu ainda tava dando catequese. Eu tava indo... Ah, legal. Eu tava nesse levava pra lá. Levava pra lá. Eu tava no meio termo ali, tá? E aí fui indo, chegou no final do ano, claro, os líderes me falaram, olha, você tem que decidir. Acho que não dá mais. Você tem que decidir aí, cara.